Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e boa noite ao que nos acompanham de suas residências pela rede social. Mais um dia estamos aqui para aprendermos um pouco e que nesse momento, pedindo que a paz do Mestre Jesus nos ampare a todos, nós iniciamos as atividades desta noite. Primeiramente, nós vamos pedir por nós. Então, fechem os seus olhos, conecte-se com o Divino e não esqueçamos a frase da leitura. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. E é com esta certeza, deste cuidado de Deus, nosso Criador, e seguindo a trilha de Jesus, que é nosso guia, agradecidos por tudo que temos, por tudo que somos, nós dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Dando sequência, então, às atividades, hoje, quem vai nos fazer a explanação doutrinária é a nossa colega de trabalho da casa, a Vanir, e carinhosamente a chamamos de Ica, e ela vai nos falar sobre reencarnação. Um tema maravilhoso. Pedimos à espiritualidade de luz que esteja junto dela e que também esteja junto de nós, para que possamos captar, entender e praticar aquilo que pudermos fazer. Não esqueçamos nunca que temos nosso projeto reencarnatório e o nosso caminho é determinado pelo nosso livre-arbítrio. Ica, seja bem-vinda aqui e que a luz divina esteja contigo. Uma boa noite a todos. Estamos presentes e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Então, o tema de hoje é a reencarnação. A reencarnação, às vezes falam Eu, logo comecei na doutrina espírita, tinha uma dúvida, porque era reencarnação ou ressurreição. Então, ressurreição é quando renasce no mesmo corpo, ou vive no mesmo corpo, né? E reencarnação é num novo corpo. E como se dá isso? Então, antigamente não se tinha essa noção, não se sabia, né? Então, a reencarnação é quando o corpo físico morre e nós desligamos. Então, tem uma mensagem de Jesus com Nicodemos, no capítulo 4, item 5, e ele tem um diálogo com Nicodemos que ele fala: mas como um homem velho pode entrar de novo no ventre de sua mãe? Porque então ele achava que nascia de novo homem velho. E aí Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nasce da água e do espírito. O que é da água é da água e o que é do espírito é do espírito. Então, o espírito sopra e ouve onde quer que esteja. É quando está a alma. Mas Nicodemos não conseguiu entender. E ele disse que sabia tudo das leis, mas não conseguia entender aquilo ali, da terra ainda. Porque também nós, né?
a gente vai aprendendo de acordo com nossas buscas, com o nosso interesse em saber. Quando desperta uma curiosidade, quando uma palestra é boa para mim? Geralmente é quando eu estou passando por uma situação difícil e aquele palestrante vai citar alguma coisa que me diz respeito. E assim é todos nós. Todos nós temos fome de saber, de buscar o conhecimento. E Nicodemos também tinha. Então, a reencarnação ocorre em 3 fases. Na morte, quando o espírito se desliga do corpo físico e passa para o plano espiritual. No plano espiritual, ele permanece por um determinado tempo, onde passa por processo de purificação. Esse processo de purificação é uma tomada de consciência, porque a maioria, quando desencarna, quando morre, e morre o corpo, mas o espírito não morre, ele vivifica. Então, a gente que trabalha na mesa mediúnica sabe que a maioria dos espíritos que se comunicam nas mesas mediúnicas, olha, 90% não se dá conta que está desencarnado, que está sem o corpo físico. É muito grande. Então, o trabalho da doutrina espírita esclarece e consola. Então, esse processo lá no plano espiritual, ele se dá por conta, então, da tomada de consciência, para que ele entenda que ele está desencarnado, que ele não tem mais o corpo físico, mas a vida dele continua, ou a nossa vida, né? Todos nós. Diz assim, mas eu tenho medo de espírito, mas então não vamos se olhar no espelho, porque nós somos encarnado, mas somos. E para quem quer entender um pouco mais sobre esse assunto, mais esmiuçar mais, no filme André Luiz, ou tem um livro também, né? O Nosso Lar, do Chico Xavier, narrado pelo espírito André Luiz, ele tem uma coleção que fala, agora tem o segundo filme, que é Os Mensageiros. Também vai tratar das obsessões, né? Então, quem tem interesse em conhecer mais sobre a reencarnação, assistam esses 2 filmes, eu recomendo, e a gente vai ter mais noção de como que se processa essa coisa toda, né? Então, reencarnamos depois que tomamos consciência, que tem o plano, e a gente diz assim, morreu, descansou. No plano espiritual, se nós achamos que nós trabalhamos bastante aqui, no plano espiritual muito mais, porque daí até se dar conta que desencarnou, até arranjar uma nova família para reencarnar, porque nós estamos a caminho da perfeição, somos espíritos ainda mais propensos ao mal do que ao bem, então nós precisamos nos melhorar e nós precisamos dessa reencarnação para ter nova chance para acertar aquilo que a gente não acertou. Então, na espiritualidade, o programa reencarnatório, essa coisa toda até achar a família, e a gente diz assim, eu não pedi para nascer. A filha está grande para reencarnar. Então, as reencarnações estão dosadas, né? Ninguém mais tem meia dúzia de filhos, 9 filhos que nem a minha mãe teve, né? Então, agora está mais dosada. Então, a reencarnação é um processo muito trabalhoso para a espiritualidade. É muito trabalho. E quando se dá para... E é outra coisa também que a gente pode pensar assim, mas então agora eu estou já aposentada, não vou mais fazer nada. Não. Enquanto tivermos um sopro de vida, temos a aprender. Porque nós, com esse corpo de carne, que é o abafamento do nosso espírito, nós temos muita chance de aprendermos a cada dia, a cada minuto. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, hoje, vou buscar ser melhor a cada dia. Aí diz lá no Livro dos Espíritos, como é que você reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz para se tornar a cada dia um pouquinho melhor. Que não é fácil.
A gente sabe que não é fácil se tornar melhor. E é nessa trajetória, então, bendita reencarnação, que me oportuniza eu repetir o ato que eu não consegui numa vida. Então, ninguém erra porque é ruim, porque é mal. Os nossos erros são a ignorância. Nós erramos por ignorância. Todos nós queremos levar vantagem. O egoísmo e a humildade, o egoísmo e são a chaga da humanidade. Porque o orgulho. Obrigada. Então, o egoísmo e o orgulho são a chaga da humanidade. Mas eu não tenho. Eu não sou orgulhosa. Será? Piorou, se a gente se acha assim. Por quê? Porque a gente não está se enxergando. Porque se nós estamos no planeta Terra, é o planeta que ainda é mais propício para o mal do que para o bem. E se o planeta é mais propício para o mal do que para o bem, e eu resido nele, e a gente se acha. Mas, então, se nós tomarmos consciência de que nós aqui estamos num processo, numa grande escola, para que nós possamos evoluir, crescermos, né, com a oportunidade da reencarnação, é hora de nós acertarmos, de nós nos esforçarmos. Então, todos nós, ou agora, ou depois, ou no passado, ou sei lá, temos encrenca, temos dificuldade. Ninguém é totalmente feliz, todo mundo zen a vida inteira, o tempo todo. Não. A gente nasce um neto lá, né, Gladys? A gente fica feliz da vida. Mas quando o neto adoece? Ai, que tristeza. Ai, que luta. E o que a gente aprende? Mas dá-me paciência. E o que Jesus fala? Dá com turbulência lá para ela que ela vai praticar paciência. Porque se nós não temos encrenca, se nós não temos as situações conflitantes à nossa volta, não tem como nós nos melhorarmos, né? Então, aquilo que está à nossa volta é ali que está a oportunidade da minha evolução. Por isso nós reencarnamos na família certa, na sociedade certa, na cidade certa. Tudo está certo. Nada é por acaso. Tudo tem uma causa. E a causa é a evolução de mim e dos que estão ao meu redor. Eu evoluo, aprendo com aqueles que estão à minha volta e automaticamente ensino aqueles que vêm na retaguarda. Ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada. Todos nós sabemos alguma coisa. Então, aquilo que eu sei, eu ensino, e aquilo que eu não sei, os outros me ensinam. Estamos no mesmo barco. E quando nós nos damos fora da caridade não há salvação, e quando nós nos damos conta disso, que nessa reencarnação é a oportunidade de eu dar e receber. Eu vou praticar, vou domar as minhas más tendências, né? Domar o meu orgulho e a minha vaidade. Vou domar com as experiências que vão se formando à minha volta. E cada uma as suas, né? Então, nós precisamos de nova existência para evoluirmos. Somos atualmente a manifestação viva de todos os nossos atos passados. Porque cada um de nós leva para outra vida, a gente pode dizer outra vida, mas é a mesma, só muda o corpo, daí muda o nome. Mas assim, cada um leva, morreu, virou santo. Não, continua a mesmíssima. Reencarna com as mesmas coisas. O Feijão fez uma palestra há poucos dias sobre perispírito. Então, toda a nossa bagagem, ela é armazenada no perispírito. A forma, digamos assim, a forma do nosso físico. Então, se, por exemplo, assim, eu me suicidei, me dei um tiro na cabeça, e até tem uma história que narra isso, me dei um tiro na cabeça, e eu tenho que reencarnar para me rever essa situação. Eu posso reencarnar com síndrome de Down. Agora ele vai pensando, então todos que têm síndrome de Down se suicidaram? Não.
Não julgueis para não serem julgados. É uma forma de a gente pensar. Porque eles dizem assim, porque Deus castigou que aquela criatura nasceu daquele jeito, ou deu aquela problemática para aquele outro, e assim sendo. Né? Quantas vezes nós nos sentimos inferiores por determinada situação na nossa família? Eu já estou falando por mim, né? Então, mas não. Tudo aquilo que vem, que me cerca, são oportunidades de aprendizado. De como que eu vou lidar com as situações para que eu possa superar. Então, esse que nasceu com síndrome, que se suicidou, ele tem a oportunidade de reencarnar com essa deficiência, mas ele vai ser atendido, ele vai, porque o espírito, ele se emancipa. Quando ele se emancipa, ele vai saber tudo o que está acontecendo. Então, quando a gente dorme, que a gente pode estar ir para o plano espiritual em desdobramento, isso já estou falando de nós encarnados, né? Em desdobramento, muitos a gente vai ajudar na espiritualidade, outros vão lá ser esclarecidos. Olha quanta ajuda! E a gente não sabe. Bendita doutrina espírita. Ela nos traz todas essas informações. Até dormindo nós podemos aprender. E eu fiquei pensando assim, quando me ensinavam a rezar, e a maioria dos pais, né? Ensinam as crianças bem pequenininhas já, reze, né? Antes de dormir. Porque se nós rezarmos, nós vamos elevar o nosso pensamento, vamos nos elevar, e aí em desdobramento eu vou para aquele lugar onde eu estou em sintonia. Para que eu possa, então, ou até pedir numa nossa prece, né? Me ajude para que eu compreenda essa situação, para que eu aceite isso ou aquilo, aquele outro, sei lá. Deus, ajuda para que eu possa compreender por que eu estou nessa situação. Para que eu possa fazer alguma coisa, né? Para mudar. E assim vai acontecendo. Então, nem todos possuem a mesma idade e nem todos evoluem no mesmo estágio, cada um segundo suas obras. Por quê? Muitos espíritos reencarnaram muito tempo antes. Então, quantas reencarnações cada um de nós tem? Ninguém sabe, né? Mas a gente reencarna. E vai também segundo as suas obras. O que é isso, de acordo com as suas obras? Então, aqui é a grande escola. Se eu vou para a aula e fico fazendo bagunça e não escuto a professora, não faço a minha parte, o que vai acontecer no fim do ano? Vou reprovar. Hoje em dia eu reprovo um pouco, mas reprovo. Deveria. Reprovar se não sabe. Assim, só que na espiritualidade não é da jeitinho brasileiro. Lá, pão, queijo. Porque é tudo de acordo com as nossas obras. Então, se eu me esforço para domar as minhas más tendências, eu vou conseguir domar essa fera que está dentro de mim, eu vou evoluir, eu vou compreender, eu vou buscar saber o porquê das coisas, eu vou saber por que está acontecendo isso comigo, o que tem, o que não tem, vou buscar me esclarecer. Opa, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim? Então, quando eu sei que eu estou passando por essa situação, porque muitas vezes a gente se empirra lá com alguém e fica com raiva e remoendo alguma coisa que alguém disse para nós, e a gente remoe, uma raiva de coisa. E a pessoa nem sabe, nem se deu conta que nos magoou, Agora, você está dando, mas por que eu estou com tanta raiva? Tá, mas porque fulano me disse isso. Tá, mas e por que será que ela me disse isso? O que eu fiz para ela me dizer isso? E aí, vai trabalhando. Se não achar nada, bom, então eu vou ter um diálogo com ela. Não vou com raiva, eu digo assim, fulano, mas tu me esclarece, por que tu me disse aquilo lá, me deixou muito chateada, né? Eu queria entender o porquê que tu me disse aquilo, que tá me deixando ruim. E ela vai dizer, não, mas eu nem disse com essa intenção, nem era pra ti que eu tava falando. Olha, é um exemplo simples, mas é corriqueiro e é nas pequenas coisas que a gente faz as grandes. E aí a gente se liberta. Por quê? Porque eu me movimentei, eu fui atrás. Mas a gente reza. A prece é eficiencíssima. A gente não pode sem a prece. A gente sempre tem que fazer a prece. Mas só a prece, né, como eu falei antes, eu quero paz. Aí Jesus me dá turbilhão
para que eu exercite a paz que está em nós. Porque as virtudes estão todas dentro de nós. Nós somos centelhas divinas. Todos nós temos a centelha divina, que são as virtudes. Mas elas estão adormecidas dentro de nós. E nós precisamos desenvolvê-las. E como é que nós vamos desenvolvê-las? Saindo da ignorância e buscando o esclarecimento, e buscando as situações para que eu me esclareça e me torne uma pessoa melhor. Então, em vez de eu ficar rancorosa com os outros, quando me ofendem, eu digo, nossa, dá um tempo, né? E vai lá, por que essa pessoa está tão rancorosa comigo? Talvez ela precise de ajuda. Nossa, quando nós chegar nesse grau já está bem bom, né? Mas é o caminho. Então, porque aquele que estuda passa, e aquele que não estuda reprova. E assim é nós com a nossa caminhada evolutiva. Nós temos as oportunidades e temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos, vamos reencarnando cada vez mais. E aí, como a gente já disse no início, né, que a reencarnação está devagar, é bom nós aproveitarmos essa. Então, reencarnamos nos meios mais diversos, diferentes sociais e morais. Na riqueza, na pobreza, sofrendo rejeição, o preconceito. Tudo isso são situações que nos chamam a trabalho interno. O Jorge Andréa é um espírita. Ele fala num livro, agora não lembro o nome do livro, porque até anotado. Mas ele fala no livro que o que me irrita no outro é porque falta em mim. E aí eu fiquei pensando, aquilo me intrigou, faz muitos anos que eu li essa frase dele e me intrigou muito. Porque eu digo, mas como, né? Às vezes eu fico irritada lá que o outro não enxerga, que tem que me ajudar, que tem que fazer serviço, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. E aí, assim, o que me irrita no outro é porque não está bem resolvido dentro de nós. Eu achava que eu gostava da minha sobrinha como meus filhos. Elas fumavam, eu não me importava. Nunca me importei. Assim, sempre recomendei que não fumasse, que achava errado, essa coisa toda, né? Mas tudo sempre. Quando eu descobri que o meu filho fumava, mas eu fiquei possessa. E daí fiquei fora de mim. E depois eu fiquei pensando, mas então eu não gostava tanto assim, como a gente analisa bem rapidinho, né? A gente não gostava tanto assim lá do outro. Porque como é que eu não me importei tanto com aquela, com esse que era o meu filho, né? Porque é o meu filho, né? Aí já a coisa funciona. A gente fala do vizinho, que tira pedra, que faz não sei o quê. Mas quando o nosso ameaçou, mas é que criança é assim mesmo. E a gente faz isso. Eu estou citando esses exemplos, mas a gente faz isso com muitas coisas. Pequenas, mas que a gente começa dia a dia a prestar atenção. E aí a gente vai se melhorando. Daí a gente vai começando a prestar atenção. E aí diz assim, mas ser espírita é muito difícil. Porque tudo é culpa nossa. E é meio que por aí. Mas não é tudo culpa nossa. É tudo oportunidade de crescimento para nós. Já fica diferente. Uma Joana de Ângeles fala, né? A Joana de Ângeles fala sempre que nós temos o livre-arbítrio. O que fizermos dele vai voltar para nós mesmos. Então, temos a oportunidade de rever nossas atitudes. Então, através da reencarnação, nós temos a oportunidade de rever nossas atitudes e nos melhorar. E nessa diversidade, compreendemos a justiça da reencarnação. Compreendemos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, se eu estou numa família complicada, é porque no passado eu não cuidei bem da minha família, de repente, né? Nada é velho, supomos. E aí eu reencarno numa família bem tumultuosa. Eu vou cuidar, vou analisar, vou apaziguar e vou fazer o meu melhor. Numa próxima reencarnação eu vou merecer uma família mais light. Mais ou menos por aí. Então, passado, presente, tudo aquilo que eu tenho, eu trouxe de lá. Tudo aquilo que eu tô, o presente, é a oportunidade de mudar o meu futuro.
Então, aqui é a escola. Aqui eu tenho que fazer a lição, fazer o tema. Se eu não fizer a lição e o tema, eu vou reprovar. Vou voltar, às vezes, fazer a mesma coisa, porque repetir de novo, porque eu não aprendi. Não como castigo, mas como oportunidade de crescimento. Perguntaram, então, a doutrina espírita nos esclarece e consola, pondo abaixo os velhos conceitos de castigo, de céu e inferno, né? Tu vai para o inferno porque não sei o que, eu para o céu. Não. Céu e inferno é um estado de alma. Então, quando é que nós estamos no inferno? Quando a gente está com raiva, quando a gente está tumultuando. Quando é que a gente está no céu? Quando a gente está feliz, quando a gente está... Então, a vivência está em nós. Jesus quer que nós sejamos felizes. Torce para isso. Mas a tarefa é nossa. Ninguém tem nada de graça. Todo mundo tem que batalhar. Então, perguntaram a Divaldo Pereira Franco se o que aqui se faz, aqui se paga. E ele disse, sim, aqui se faz, aqui se paga. Nossa, uma coisa bem violenta, né? Bem forte. E daí ele diz mais, ele diz, desrespeitando as leis, estas giram em torno dos infratores, até que eles venham a reorganizá-las. Todo mal que fazemos é mal que produzimos a nós mesmos. Os erros que aqui cometemos nos perturbam e devemos resgatá-los aqui mesmo, reeducando-nos. Então, a oportunidade da reencarnação. Nós reencarnamos não é por acaso. Nós reencarnamos com a meta de nos tornarmos melhores a cada dia. Então, a reencarnação é uma bênção para todos nós. É a oportunidade de nós nos refazermos, né? De nos tornarmos a cada dia melhor. E se a gente observar, todos nós vamos ter coisa a mudar. A gente gosta muito de reclamar. Reclamar é clamar 3 vezes. Agradecer. E aí, quando eu comecei esse exercício do agradecimento, como eu melhorei as minhas noites de sono. Eu tinha muita insônia. E aí, uma colega minha me disse, tu agradece, Ica? Eu agradeço. Mas de que forma eu agradeço? Como é que é a forma de agradecer? Agradecendo. Quando eu rezo, eu agradeço. Mas da boca para fora. Agradecer. Quando deitar na cama, o travesseiro, sentir. Então, são coisas assim. Que coisa boa, né? Agradecer o lar, agradecer o alimento. Mas agradecendo, tomando consciência. Quando desencarnamos, temos que ir para a placa espiritual, tomar consciência da nossa existência espiritual. E quando estamos encarnados, devemos tomarmos consciência das coisas que temos aqui. Porque depois que nós tomamos consciência de agradecer, de sentir, de prestar atenção no aqui e agora, porque como as redes sociais, a gente está muito acelerada sempre, né? E aí, às vezes, a gente deixa passar momentos muito bons de nos rever. Muito obrigada pela atenção, uma boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada, Ida. Como eu disse anteriormente, o tema reencarnação, ele é fascinante. E seguindo a sugestão da Ica, quem quiser, busque. Está disponível. Basta nós pegarmos o computador e poderemos acessar todo esse conhecimento. Mas, dando sequência, no primeiro momento, nós pedimos por nós. Porque nós precisamos estar bem para depois podermos fazer a nossa caridade. E agora vamos fazer isso. Vamos pedir
pelo outro. E esse outro pode ser nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho, amigos, e talvez até aquela pessoa com a qual nós não estejamos nos entendendo bem. Também é o outro, é o nosso próximo. Então, peçamos que as pessoas possam ter o seu alimento, o seu abrigo, o seu trabalho, a sua saúde, que possa existir paz no coração das pessoas e que também possa existir a paz nesse mundo tão conturbado. E, seguindo, convido a vocês para o nosso passe coletivo. Esse é um momento especial em que a espiritualidade de luz está junto de cada um de nós, derramando as energias necessárias para nós. No momento que chegamos a casa espírita, a espiritualidade já está fazendo um check-up daquilo que nós estamos necessitando nesse momento. Então, fechamos nossos olhos. Convido também aos que nos acompanham de suas residências para dispor de um copo de água, para que ela seja fluidificada. E cada um que está com a sua água vai receber ali os fluidos necessários para seu corpo e seu espírito. Então, fechamos nossos olhos, agradecidos e confiantes de que, neste momento, estamos recebendo da espiritualidade bondosa tudo o que estamos necessitando. A nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa paz interior. E cheios de gratidão, vamos dizer Pai Nosso. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Tenha uma boa noite, uma boa semana, e sábado aguardamos vocês novamente aqui. Até lá. Vamos com Deus.